Olá, estamos aqui no nosso canal de dúvidas do Instituto Newton Sebraga e eu sou Newton Sebraga, que vai responder aquelas dúvidas que me enviaram e que eu selecionei por assunto. Eu tenho centenas de dúvidas colecionadas, que os seguidores me mandam por e-mail e por outros meios que cheguem até mim, e eu costumo não só responder a essas dúvidas, como se elas são comuns, são aquelas perguntas frequentemente feitas, as FAQs, eu anoto e coloco lá na minha seção de dúvidas que você pode acessar pelos links aqui na nossa descrição desse vídeo. Nesse vídeo eu vou falar de dúvidas que estão relacionadas com um material que é muito usado em eletrônica, o ferrite. O ferrite é um aglomerado de ferro com propriedades ferromagnéticas e que pode operar em circuitos de frequências elevadas. Então, esse material é usado onde? Transformadores, bobinas, choques, indutores e tudo mais que tenha uma indutância que você deseje aumentar pela inclusão de um núcleo e que opere numa frequência relativamente alta. Nossa primeira dúvida, ela apareceu justamente com o número 120 de um seguidor, e pergunta o seguinte: qual é a função da bobina de ferrite, do bastão de ferrite, no rádio de onda média? Por que a sintonia fica alterada quando esse bastão quebra? O bastão é o núcleo da bobina de antena. Então, as frequências que vão ser recebidas pelo rádio, elas são concentradas por essa bobina, que ela funciona também como uma antena. Então, o bastão de ferrite numa bobina de sintonia de um rádio de onda média não só determina a sua indutância, como também serve como uma antena para a componente magnética da onda eletromagnética que o rádio recebe. Tanto que vocês devem perceber que o radinho, se você muda ele de posição, a bobina passa a receber a onda de ângulos diferentes e isso altera o seu rendimento. Quando ela fica em ângulo reto com a estação, nós temos maior rendimento. Quando ela fica perpendicular, o rendimento é mínimo. Isso aí permite até que você use o seu radinho como uma espécie de bússola, para saber de onde vem o sinal da estação. Muito interessante. Mas o que acontece se uma bobina dessa quebra? Se uma bobina dessa quebra, ela interrompe as linhas de força do campo magnético dentro da bobina. A bobina tem a sua indutância alterada. Então isso vai modificar a faixa de frequências de sintonia. Aí você vai ajustar o rádio, se você sabe como ajustar e não consegue. Ele fica com estações pegando num extremo fracas e na outra forte. Quando você consegue ajustar, as que estavam pegando fracas, as que estavam fortes diminuem e você nunca consegue o ajuste. Então, quando você tem esse problema de não conseguir ajustar, ou ainda você percebe que são poucas as estações que estão sendo captadas pelo seu radinho, provavelmente é porque a bobina ela está quebrada. Existem colas para você emendar essa bobina, mas é uma operação que tem que ser feita com cuidado e vai exigir o reajuste depois para você conseguir captar tudo na ordem certa, com a intensidade certa em toda a faixa. Então já sabe, um receptorzinho AM com a sintonia alterada, é bem provável que a bobina de ferrite dele esteja com o núcleo partido, o bastão de ferrite. Nossa dúvida seguinte, que aparece lá com o número 270, ou melhor, 290, refere-se à seguinte questão que nos é enviada: qual é a diferença entre o grafite e o ferrite? O grafite é uma forma alotrópica do carbono, é carvão. É usado como condutor, ele tem propriedades de atrito muito baixas, coeficiente de atrito muito baixo, então ele é excelente para fazer escovas de motor, contatos de motor que giram e ficam raspando no contato, porque ele tem lá um coeficiente de atrito baixo e ele não se desgasta tão facilmente e é um excelente condutor de eletricidade. Então esse é o grafite. Ele é usado em escovas, o pó de grafite é lubrificante, então é usado até em microfones. Você pode ter um pozinho de grafite dentro de uma cápsula que quando você fala comprime e distende e modula o som, a corrente varia. Já o ferrite é completamente diferente, é um pó de material ferroso, é o ferro, formado por um aglomerado de grãos de um material ferroso que apresenta propriedades magnéticas, mas como os grãozinhos são muito pequenos e eles estão aglomerados, esse material não é condutor.
Se você pegar um multímetro e colocar as pontas numa extremidade de um bastão de ferrite, vai dar infinito. Corrente não passa, ele é isolante. Pegue um lápis preto, coloquem as pontas do multímetro nas extremidades e vai dar uma resistência muito baixa. Grafite é condutor e o ferrite é um material magnético para núcleo de bobinas. Outra dúvida. É verdade que as contas de ferrite são aqueles bolinhas que parecem anéisinhos que usam em colar. Elas, nos fios dos fones de ouvido, de celulares e outros aparelhos, absorvem RF, reduzindo a exposição à radiação? Não, a função da conta de ferrite não é essa, né? Se você enrola um fiozinho numa conta de ferrite, por exemplo, dá uma volta e ele segue a conta de ferrite, fica em volta dela, ou mesmo se você põe só a conta, na hora que a corrente passa, ela cria um campo magnético que reage com o material da conta de ferrite, porque, como nós já vimos, ela é indutiva. Então, o que significa isso? A corrente passando ali, ela encontra uma indutância. Então, se essa corrente transporta um transiente de alta frequência, uma componente de alta frequência, vocês sabem que indutores bloqueiam altas frequências. Então, ela funciona como um bloqueador para alta frequência, ela é um filtro. Então, é comum, às vezes, você encontrar em certos aparelhos, em certos pontos do circuito, contas de ferrite nos fios. A finalidade dela é essa, é bloquear as componentes de radiofrequência, bloquear pulsos de transientes, bloquear variações bruscas da corrente ou da tensão que passa naquele fio. Elas funcionam como filtros, né? E você pode, naquela contazinha, não só passar o fio direto, como eu já falei, você pode até fazer, se tem espaço, e dar a mão à volta, como se ela fosse um anelzinho de ferrite, e assim você obtém uma indutância. Uma indutância que, é lógico, serve como uma oposição à passagem dos sinais de alta frequência. Ficamos por aqui. Se gostou, deixe o seu like, inscreva-se no nosso canal e até a próxima.